Numa palestra para falar sobre os problemas sociais enfrentados pela população negra, a atriz Thaís Araújo disse o seguinte: quando engravidei do meu filho, eu fiquei muito, mas muito aliviada de saber que no meu ventre tinha um homem, porque eu tinha certeza de que ele estaria livre de passar por situações vivenciadas por nós, mulheres. Teoricamente, ele está livre, certo? Errado. Errado porque meu filho é um menino negro e liberdade é um direito que ele não vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator, mesmo com 6 anos de idade. A atriz ainda exemplificou as consequências do racismo. No Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. E vocês, de todos que estão aqui nesse momento, o que esse depoimento, ao que desse depoimento nos chama? Quem se habilita? Quando eu me casei com um homem branco, a qual a família dele me tratava de negrona. Meu irmão casou com a porca, meu irmão casou, mas eu venci. A negra está aqui, 64 anos, me libertei. Esses movimentos fortalecem até mesmo o próprio negro, quem luta pelo esse espaço negro, para que a gente tenha mais força. Nós unidos jamais seremos vencidos, né? E as lutas que a gente, infelizmente, ainda vamos ter que enfrentar por conta dessas ofensas que parecem elogios em determinado momento, né? Porque fala, música de preto. Ainda existe muitos negros com poder de baixa estima grande, que até mesmo rola um preconceito dele mesmo com ele. Muitas vezes não tem coragem de estar aqui para encarar, por questão do que os outros vão falar, ou seja, muitas vezes, como eu estava conversando ali com a mãe Lenita, né? Ela disse, quando a gente foi sair, um monte de gente não quis ir. Aí depois, quando viu que a gente gritou, todo mundo queria ir. Isso é a realidade, a gente não tem que ter vergonha do que a gente faz. Nós não está prejudicando a ninguém. Pelo contrário, a gente está levando a nossa cultura, que até hoje só traz o bem. Vem se fortalecendo cada vez mais porque a gente só traz o bem. E precisamos um do outro para estar vencendo. Não estou falando em divisão, de colocar a equipe de preto e a equipe de branco. Até porque a etnia que tem aqui no Brasil, todos nós temos sangue de preto. Eu mesmo sou um amarelo, e lá na minha casa, meus irmãos é tudo negão. Quando eu chego no lugar e falo assim, você é grandão, eu falo, vai lá ver os King Kong que tem lá em casa, cada negão. Então é isso. Então tem que tirar, quebrar esse preconceito de nós mesmos, ter medo de se expressar, de falar das atividades que a gente faz. Eu, graças a Deus, tenho um orgulho muito grande de falar sobre a capoeira, porque a capoeira, ela engloba todos esses teores de quebra de preconceito. Tipo, o que eu mais trabalho com todas as equipes de capoeira que eu estou instruindo é essa questão da autoestima. Existem vários preconceitos. E tem esse preconceito contra o negro, que não vem de hoje, e todos fazem campanha, mas poucos agem de acordo com o que devem agir, né? Então, vou relatar um caso que aconteceu, que eu tive presente também, que acabou intrigando, né? Onde eu estava reunido com os amigos depois de um evento de hip hop na cidade de Pernambuco. A gente estava lá na praça, chegou os policiais e fizeram umas abordagens lá entre a gente. Aí separaram os brancos e tinha 2 negros e fizeram toda a abordagem neles e liberaram a gente, entendeu? Aquilo ali acabou chamando a atenção da gente e tal, e da população também. E o que gera essa baixa autoestima são, na verdade, os padrões de beleza que a sociedade impõe às pessoas. E eu lido com isso no meu dia a dia porque eu tenho uma filha, que é filha de negro, tem a pele branca, mas é filha de negro, então jamais vou dizer que ela é branca. E ela, por ter o cabelo cacheadinho,
ela só tem 5 anos e ela já sofre com esses padrões de beleza. Que ela fala pra mim: mãe, eu quero o cabelo igual ao seu. Mãe, o cabelo cacheado é o cabelo da bruxa, não é o da princesa. Então, a sociedade impõe esses padrões de beleza que para ser bonito tem que ter o cabelo liso, para ser bonito é o branco, é o louro, e aí acarreta que nossas crianças e nossos jovens, principalmente, que ainda não têm personalidade totalmente formada, sua identidade ainda está sendo construída no sentido de autoconhecimento, acaba sofrendo com isso, de que não se sente bem com o que é seu, a sua identidade. E a gente precisa romper com esses padrões de beleza. O Marcelo falou sobre essa questão da autoestima e tudo. Aí eu queria saber assim, vou jogar um problema ou um questionamento, que é o seguinte: qual é o papel da religião e também o papel dos grupos que trabalham com jovens nesse processo de inclusão? Não é? Como fazer da religião e dos grupos não uma forma de exclusão, mas de inclusão? Qual é o papel da capoeira? Qual é o papel da igreja? Qual é o papel do candomblé nesse processo de inclusão das pessoas e para fazer com que essas pessoas se sintam acolhidas? Como é que tem que funcionar isso? Eu sou padre, todos vocês sabem. Sou negro e sempre disse isso, porque para mim também eu tive que desconstruir muita coisa na minha vida, né? Até certo ponto, no seminário, na universidade, por onde eu passei. E como padre, até hoje, eu ainda sofro isso que a Thaís colocou, né? Eu me lembro que logo que me ordenei, em 96, 95, eu fui enviado a uma cidade chamada Sobradinho, que vocês conhecem. E lá eu fui fazer a celebração no interior. Foi eu, o motorista do padre, que estava lá, padre Jaime, e mais 2 pessoas. Chegamos lá antes da missa, ficamos no pátio da igreja esperando o pessoal chegar. A animadora chegou, abriu a igreja e olhou pra gente. A única pessoa diferente que tinha era eu, os outros eram todos conhecidos. Ela perguntou: cadê o padre, não veio? Aí ela disse: não, o padre é esse aqui. Ah, é esse? Casa Nova, quando era seminarista, também andando numa comunidade, né, no interior, também uma mulher ficou brava porque eu era o seminarista que tinha feito a celebração. Depois aqui em casa passa muita gente, né, que vem aí de vários lugares, pedindo ajuda, etc. Tal. Várias pessoas chegam lá em casa, bate quando eu atendo e diz: cadê o padre que está aí? Quer dizer, então existe que a gente carrega também isso, né? Quer dizer, uma luta constante. Só para retomar aquela história, né, que a Thaís coloca, a gente já nasce quase que predestinado a viver isso. Agora a luta sempre, todos os dias, para combater isso, como o Marcos disse, né? Não fazer disso um gracejo, mas realmente uma luta, um cajado que a gente vai aí trilhando caminhos. A igreja, não é? A igreja católica, ela tem abertura, evidentemente a igreja está no mundo, perpassa nela também essa dimensão do racismo, infelizmente, a igreja é feita de homens e mulheres, mas existe uma luta dentro da própria igreja, existe uma reflexão dentro da própria igreja, inclusive de respeito, de tolerância, respeito e tolerância às manifestações religiosas dos outros, sobretudo o candomblé, que é tão combatido, demonizado pelos evangélicos e outras igrejas, inclusive dentro da própria igreja católica tem gente que faz isso. Então, mas há na igreja católica também essa abertura, né? A gente pensa, reflete a partir da nossa fé, do respeito e da tolerância para com o outro. Então há um caminho, que é o caminho de luta, né, contra o racismo, que não é fácil, nem na sociedade e nem na igreja, é um desafio de todo dia. Boa noite, meu nome é Pai José Valdo, sou negro, eu acho que todo mundo está vendo na minha cor, mas eu fui também muito discriminado por ser negro, por ser do candomblé, por minha família mesmo. E passei por muitas histórias. As pessoas falavam quando eu chegava, como o Macarrão disse, o professor Macarrão disse, quando eu chegava no supermercado, aí tinha aquele: é negro, vamos ficar de olho para não pegar alguma coisa aqui. Aí eu fiquei, as pessoas me olhavam, e por ser homossexual também. Vou passar aqui para minha madrinha também, que ela também já passou por
muitas coisas também aqui. Aqui eu sou dona de um candomblé e já fui muito intricada por muita gente. Pessoas que prometeram no meu salão, furar os tambor, prometia de acabar com o candomblé, mas a fé que eu tenho em Deus é tão grande que nunca chegou ninguém no meu terreiro para aborrecer. Eu já morei em um lugar que o pessoal tudo implicava, falava que era macumbeira, porque aquilo era invenção do cão, que aquilo não prestava. Então eu passei por muito sofrimento, mas nem por isso eu esmureci e deixei a minha profissão. Eu sou filha de município de Santos. Eu morava em Irecê, comecei essa profissão em Irecê, vim embora, cheguei no terreiro da minha ovinha, comecei a trabalhar com ela, Deus levou e eu fiquei na minha profissão. Eu me sinto muito bem, me sinto muito feliz, tenho orgulho da minha profissão, do meu povo que luta comigo. E graças a Deus, muitas pessoas chegam na minha casa com problema, me pedindo socorro, nunca saíram sem socorro. E eu me sinto muito feliz com o candomblé. Mesmo muita gente fala, implica muito, que aquilo não presta, mas não. Nós trabalhamos com o nome de Deus, nós reza, chama por Deus e nós trabalhamos com Deus, que é uma fé muito grande que eu tenho dentro do meu trabalho, é chamando por Deus, de dia e noite. Uma caminhada de Iemanjá, todos os anos a gente vai para o Rio Grande, sentimos muito felizes. E continuo, espero em Deus, que até o fim da minha vida eu continuo com a caminhada de Iemanjá. A benção aos mais novos, Mojubá. É complicado, né, tratar de um assunto assim tão amplo. Quando vai se tratar da nossa questão, é a parte da intolerância. A religião de negro, a religião que os negros trouxeram para o Brasil, quer dizer, os negros quando vieram para o Brasil vieram numa condição terrível de demonizado, né, escravizado, com muito sofrimento e tal. Então, tudo que provinha de negro não era bom. Os negros vão resistindo, eles não querem a nova fé. Resiste, e aí faz sincretismo, e reinventa a sua religiosidade e tudo mais. E acaba que nos dias de hoje nós temos no nosso terreiro, no nosso culto, pessoas de todas as etnias, né? De todas as raças e cor. Não temos mais um candomblé negro, na situação de que, como se fosse para ser de candomblé, tem que ter pele de cor negra, né? Não, o candomblé tem pessoal que tem fé, que é escolhido pelos orixás, que é escolhido pelos inquices, que é escolhido os vodum. E essas pessoas que são escolhidas seguem uma trilha espiritual na qual dessa conversão para essa religião, né? E é uma escolha de cada um, as pessoas escolhem. Dentro do terreiro, os nossos orixás, que são divindades que a gente diria que são negros, né? Apesar de que a gente acredita que o sagrado não tem cor, mas a gente já sente no próprio culto. Os filhos de santo querem ir para a roda, para o xirê, de cabelo escovado, de salto alto, de cabelo liso. Quando a gente vai ritualizar, a gente toma banho de folhas, que a gente vai dançar para louvar os orixás. A macumba. Sim, a macumba é um instrumento que se toca, né? Um tipo de reco-reco. E que, porque tinha em algum culto, achou de Umbanda no Rio de Janeiro. E aí, porque era aquele toque, né? Disse, macumba. Que macumba não tem nada a ver com fazer o mal às outras pessoas.
que essa religião de candomblé não tem nenhum mal a fazer a ninguém. É uma religião como qualquer outra, é uma religião que acredita em Deus. Nós chamamos Deus de Olodumare. No segmento chamado Queto, chamamos Deus de Olodumare. No segmento Angola, a gente chama Deus de Zambi. Muda o nome, a própria Bíblia tem, para certas religiões, uns chamam Javé, outros Jeová, Deus e tal. Então é uma forma de culto a Deus por uma trilha afro, né? Africana. É uma forma de adorar a Deus diferente e de adorar as divindades que Deus nos enviou para a criação. E que essa divindade nos apadrinhou, que são os nossos orixás, o dono da nossa cabeça, e que a gente faz rituais para se consagrar a eles. As roupas num único culto, então termina porque é caro, mas as pessoas têm poucas condições. Quando se tem uma festa de candomblé, está aqui todos nós reunidos, né, nessa roda. Se, digamos que hoje fosse uma festa de um caboclo, ali já se fez sacrifício dos animais, se fez sacrifício dos alimentos. O alimento, quando vai, as verduras, os vegetais, quando eles vão nos servir, eles já foram sacrificados, eles perdem a vida para nos dar a vida. Num casamento, quando se tem um boi, um carneiro, um bode, que vai fazer vai cozinhar para servir todo mundo, ele é sacrificado. Então existe ainda esse problema, que as pessoas entendem o candomblé com a religião demoníaca, porque existe um sacrifício. Só que esse sacrifício não tem nada de mal, não está se xingando, não está se chamando mal para ninguém. E esse alimento vai se tornar sustento para todos que estão por ali. Digamos que hoje fosse uma festa de candomblé, aqui onde a gente está reunido. Se for sacrificado um animal, ele vai nos servir. Nós vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar café. E eu tenho essa casa referência aqui em Remanso, que é a casa de Dona Lenita, que sempre que tem algum trabalho social e tal, eu dirijo para lá, que é para ser exercido lá, porque ela tem um trabalho social interessante. Ela também já acolheu a capoeira, ela já acolheu o ponto de cultura, ela já acolheu as abelê. Esse trabalho a gente faz assim de formiguinha, muito tranquilo, muito discreto, mas existe essa parte social. Nós, enquanto jovens cristãos, jovens das entidades aqui presentes, nós estamos caminhando nesse caminho, o caminho de respeitar, de acolher as diferenças, né? De conviver com as diferenças, né? Nós sabemos, com toda a história nos conta que os negros sofreram muito, né? Os negros ainda sofrem, né? Nós temos muito ainda o extermínio de jovens negros. Isso por quê? Por causa da marcação, por causa da variação ainda do racismo, porque o racismo existe ainda até nos dias atuais. Às vezes nós podemos dizer, né, padre, que vencemos muitas coisas já em questão do racismo, mas ainda ele é existente em nossa sociedade, né? E com essa existência que ele tem em nossa sociedade, ainda existe extermínio de jovens negros, né? Por causa do racismo, por causa de não aceitar o outro, né? E o negro, ele é visto como aquela pessoa que é violenta. Eu lia hoje de manhã um artigo que o jovem é visto como aquela pessoa violenta, como aquela pessoa de natureza ruim. E nós precisamos tirar isso da mentalidade do ser humano, e nós precisamos desconstruir isso que as pessoas colocam, que o negro, quando entra em uma loja só, eita, cuidado que ele já vai fazer o que não deve, que ele é de má fé. E não é isso, né? Nós temos pessoas negras, honestas, pessoas que estão lutando pelos seus direitos a cada dia, e que cabe a cada um de nós respeitar. Eu não sou negro, né, entre aspas, mas me considero um negro, porque eu luto por essa causa. Nós que fazemos capoeira, o macarrão, o pessoal dele sabe que nós fizemos uma resistência, nós fazemos parte desse movimento, que estamos sempre passando por preconceitos também, igual os negros passam, porque praticamos essa arte que veio dos negros. Porque o cara, quando é negro, ele tem sempre estar provando que ele é um cara bom, é um cara trabalhador. E a capoeira
sempre está fazendo esse resgate, sempre está lutando por essas causas dos negros. Nós não temos essa diferença. Muitas vezes a gente tem que explicar que a capoeira não tem nada a ver com candomblé, não tem nada a ver com religião, porque é muito discriminada, porque muitas pessoas ligam a capoeira ao candomblé, já discriminando o candomblé porque é uma coisa de negro. Tudo que é relacionado a negro tem discriminação. E os poderes públicos, isso é uma coisa muito importante, porque acontece muitos debates desse tipo. E o pessoal do poder público, sempre quando está no auditório, está no palanque, ele está defendendo o negro. Mas na realidade é diferente, entendeu? Ele não apoia os projetos, não apoia a capoeira, não apoia o candomblé, não apoia nada relacionado ao negro. Mas quando quer fazer uma representação do Brasil para o mundo, é a capoeira, é o candomblé, é o samba, entendeu? Isso é um ponto que caracteriza o Brasil. Viu a capoeira, ali é Brasil. Viu o candomblé, é Brasil. O samba é o Brasil. Mas na hora de apoiar, na hora de ajudar os projetos sociais, que vai ajudar o negro, que vai ajudar toda a população, isso não acontece. Eu estudo no Colégio Olímpico Campinho e sempre, todo ano, a gente tem uns projetos estruturantes, que é uns projetos do governo que eu faço. A gente percebeu que todos os trabalhos que teve no colégio foi sobre empoderamento, foi sobre reafirmação, foi sobre identidade, foi sobre cultura negra. 99,9% dos trabalhos foram sobre isso. Teve um relato de uma menina que ela própria se desenhou numa cartolina. Era simples o trabalho, a gente sabia, a gente via que não daria para chegar ao Juazeiro ou em Salvador. Mas ela quis mostrar, não só mostrar o trabalho dela, mas o libertar dela. Ela se pintou na cartolina, né, com o cabelo dela, bem afro mesmo, e ela foi relatar pra gente, né, que ela sofria, que ela se sentia mal, que ela se sentia triste, porque ela não podia sair com o cabelo dela, e o cabelo dela é curto um pouco, e ela não podia sair com o cabelo daquele jeito, que na escola as pessoas chocalhavam ela, que as pessoas falavam mal do cabelo dela, e de uma hora para outra, ela não, eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente, eu vou me reafirmar, eu vou assumir minha identidade. E ela se desenhou lá no cartaz e disse, olha, meu cabelo está aqui dessa forma. Hoje eu estou feliz porque eu saio com o cabelo meu, o meu próprio cabelo. E foi muito interessante isso. Já em outro ponto, desde o desfile do Rui Barbosa, eu venho contemplando a dona Eleni, não sei se ela me conhece, mas eu conheço ela há muito tempo, menorzinho um pouco. E eu vim contemplando ela e vi vários rostos de pessoas que se empoderaram, já percebo outro olhar. Então a gente percebe isso, o quanto é grande isso ainda, esse preconceito, esse racismo, essa intolerância, o quanto a gente percebe. Na minha rua, e eu tava aqui hoje na casa da Fernanda, aí tem um menino e ele passou, eu ia passando e ele, ei negrinho, ei pretinho. Aí, como ele era criança, eu não ia dar uma resposta conveniente a ele. Aí eu disse, olha, negrinho não, pretinho não, negro. E aí hoje lá na casa da Fernanda, fazer um trabalho lá, aí eu fui dela brincando, aí fui lá, aí depois voltou, Ramon, você é negrinho ou você é negro? Aí eu disse, não, ou você é moreno ou você é negro? Eu disse, não, eu sou negro. Aí ele, Ramon, isso mesmo. Aí saiu. Mas é interessante isso, né? É interessante se libertar. Hoje, celebrar a consciência negra é sim lembrar de todas as lutas, de todas as pessoas que lutaram, e tudo isso. Mas também celebrar o sorriso, a alegria de tantas pessoas que se libertaram, que hoje se reafirmam como negra, que hoje saem com o cabelo da forma que é, que hoje se empodera, diz eu sou negro, eu participo de grupo tal, eu sou do candomblé, eu sou da capoeira. Então eu acho que celebrar a consciência negra é celebrar tantos sorrisos, tantas alegrias de várias pessoas que assumem a sua negritude. Obrigado, Ramon. Só tem 2 lugares para se sentar. Um branco, está indo para o trabalho, e um negro, que vai para a faculdade ou para qualquer lugar. Só tem esses 2 lugares. Qual dos 2 vocês sentariam?
a gente fala de consciência, mas quando você chega num lugar e tem essa situação. Eu vou falar aqui um pouco sobre o que a capoeira, como os capoeiristas sofrem. A capoeira, na realidade, ela não tem religião. O capoeirista, ele tem liberdade, ele é livre, a capoeira é livre. Para o capoeirista, o elemento capoeirista, escolher qual religião ele atua. Lá eu nunca na capoeira determinei que meus alunos seguissem religião essa ou aquela, mas respeito todos aqueles que me respeitam. A capoeira tem a ver com o candomblé? Tem. Por que tem? Porque quem trouxe a capoeira, quem criou a capoeira foi os mesmos que trouxeram o candomblé. Mas nem por isso eu, como capoeiro, ou qualquer um outro capoeiro, é obrigatoriamente a ser da religião do candomblé. Tem alguns que é católicos, espíritas, respeito todos, e alguns também os protestantes evangélicos. Só que o que a gente sofre muito desse preconceito, muitas vezes, vem até dessa parte de alguns grupos religiosos, algumas igrejas que colocam um bocado de nome, sei lá, é tanto nome que é um pouco complicado. E fala assim sobre a questão da capoeira até repugna. Agora mesmo, no desfile do Rui Barbosa, uma pessoa veio contar pra gente da capoeira que o pessoal disse, olha lá, os capoeiristas, o pessoal do candomblé tava tão lindo, e outra pessoa repugnou, falando que eram os demônios. Aí eu só quero falar assim, para essas pessoas que pensam assim, lá na capoeira, no candomblé, e em outras atividades, em alguns grupos que se reúnem, as pessoas se juntam no candomblé para fazer oração, na capoeira para fazer o esporte, orientação, como você não sabe nenhum escândalo do pessoal da capoeira. E lá a gente se transforma em uma família. Então essas pessoas que estão saber da palavra de Deus, deveria ter o reconhecimento que não importa quem é aquele outro, olhar seu próximo e amar como a si mesmo. Assim, Jesus pregou para a gente ouvir. Agora as pessoas dizem que seguem Jesus fazendo discriminação com as outras pessoas, só tá igual um time de futebol, só puxa sardinha para si. As outras pessoas são, quer dizer que quem não segue aquela religião é do diabo. E se não for, se for o contrário? Eu acredito assim, eu acho que eu agrado a Deus com o que eu faço, que eu tiro o meu tempo para me trabalhar com as pessoas, que eu não digo gratuito, porque eu ganho muito com isso, porque só o reconhecimento de meus alunos, eu já ganho muito com isso e das pessoas que me conhecem. E eu acredito assim, para que essa quebra de preconceito aconteça e se fortaleça, como o professor Agulha falou sobre a questão das autoridades, as pessoas, quando pegar cargos de autoridades, faziam assim, que nem a minha diretora aqui, a Renilda, e colocou dentro da educação. Vamos fazer aí 5 anos a capoeira. Não é um projeto que foi colocado porque o governo colocou lá, não. O governo disse tem que colocar, e aí, vai acabar logo, coloca ali. Ela implantou na escola dela. Ela não colocou como extra curricular, não, colocou como curricular. E eu dou aula há 5 anos no Rui Barbosa, e a gente temos alunos aqui do Rui Barbosa, presente aqui também. Eu acredito fazer só o bem, que se não estivesse fazendo bem, não estaria mais lá, porque a seriedade da escola, graças a Deus, é bem conhecida. Então, eu acho que pessoas têm que fazer assim, que nem a diretora Renilda, que apoiou, abraçou a causa, e todo evento de capoeira e todo movimento que ela sabe, ela está lá. Então, isso é apoiar os movimentos e quebra de preconceito. Isso é quebrar preconceito, é acreditar nas pessoas. Ela sofreu preconceito por apoiar a capoeira. Ela sofreu preconceito. Eu vejo assim, como uma certa falta de conhecimento das coisas. Um tanto de má informação sobre o que se fala. Eu, como educadora, percebo que ao trabalhar com crianças, há 5 anos atrás, a escola que eu trabalhei anteriormente era com crianças na faixa etária de 5 anos acima, você percebe que a criança nasce pura, ela não tem distinção de cor do seu colega. O adulto é que começa a detectar nela essa diferença. Então cabe a cada um, educador que somos, tanto na linha da escola, como da família, como da comunidade, olhar o outro com respeito e agir com respeito. E o conhecimento é que faz a diferença. Quando eu implantei a capoeira no Rui Barbosa, fui realmente taxada, tive várias intempéries, tive várias dificuldades, mas com o conhecimento que eu tive, antes de implantar, eu me preparei, eu estudei, eu pesquisei, eu tive argumento suficiente para convencer as pessoas que me lideravam a aceitar o meu projeto. Porque eu consegui mostrar
com clareza, com propriedade, que a capoeira ajuda a educação. Ela transforma o jovem, ela tem uma linha de educação muito bacana, de controle, de limites, de respeito. Então, o que eu vejo hoje no preconceito não é só contra o negro, é em muitas outras coisas, né? A questão do preconceito está em muitos lugares. Agora, cada um de nós temos o dever de dizer: eu sou assim, eu gosto disso assim. E ter conhecimento de causa para ter defesa na sua fala, na sua defesa. E assim convence cada dia que está perto de você. Hoje a capoeira no remanso, as escolas, é uma disputa. Os meninos não dão conta. Tanto o Marcelo como a Agulha estão aí disputados para estar preenchendo o quadro na educação, pelos resultados alcançados em relação ao trabalho. Então o preconceito está não só no negro, e o próprio negro precisa se amar, não ter medo de ser negro, não se curvar porque tem uma cor diferente, porque a sua etnia é da cor negra, a sua pele é negra. E como a gente falou, a alma de ninguém tem cor. Então precisamos educar nossos filhos em casa, na escola, na vizinhança, que todos somos iguais e que a cor negra não larga, não mancha o outro, não tinge quando chega perto. Então a questão é conhecimento e se assumir com seriedade o que eu realmente sou. E com isso aí você consegue o seu respeito, o seu espaço. E assim consegue cada vez mais convencer os demais de que o olhar diferenciado dele mostra uma certa ignorância em relação ao que está dizendo. Obrigada. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Eu fui pego à traição, trazido na covardia. Que se fosse luta honesta de lá, ninguém me trazia. Na pele eu trouxe a noite, na boca brilha o ar. Veio a fonte e a magia, presente dos orixás. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Quando eu venho de Luanda, eu não venho só. Como é que a capoeira não tem religião se a música da capoeira vem toda falando de orixá, em quice, vodunce? A gente que é de candomblé, a gente entende que uma parte do ritual é dançar, é cantar. Os crentes louvam com os hinos, os católicos louvam também da mesma forma e pela religiosidade se canta, né? Ultimamente tem tido muito problema com os candomblecistas com os evangélicos. Os evangélicos, até mesmo os traficantes, têm invadido os terreiros, quebrado tudo, tá uma arruaça no Rio de Janeiro. Brasília e outros locais, São Paulo também. Quando eles veem algo forte, que tem a nossa cultura negra, que o candomblé vem dos negros, que foi repetido 1 milhão de vezes, né? Eles querem se apropriar. Uma das últimas que eu vi no Facebook é a capoeira gospel. Quer dizer, eles já entenderam que crente não pode dançar cantando que a minha força vem do meu orixá, que o meu patuá me protege. Vocês entendem o que eu quero dizer? Pela essa mesma apropriação, há algum tempo, a acarajé virou bolinho de Jesus. Quer dizer, existe um mito que diz que Yansan, que é a esposa de Xangô, e Yansan, por ser esposa dele, foi dado um poder mágico numa vasilha, né? Xangô escondeu de Yansan. E esse poder era o do trovão e o do relâmpago. E Yansan, muito astuta, tomou a vasilha com a ajuda de Exu de Xangô e pegou a força que era relâmpago e trovão. Quando Xangô descobriu, aí ele tentou negociar com ela. Aí ela disse assim: eu só lhe devolvo se eu ficar com um e você fica com o outro. Xangô fica com o trovão e Yansan fica com o relâmpago.
Acarajé significa bolinho de fogo. Acará, bolo, pão, massa, né? E Jé, fogo. Acarajé. Iansã fala como relâmpago e Xangô fala como trovão. Crente, você vai comer acarajé. É a comida ritualística de nosso orixá Iansã. Epa, reia! Vai! Você não vai se apropriar da nossa cultura com tanta discriminação, porque veio de nós, aliás, veio dos nossos ancestrais negros, de jeito nenhum. Então, a capoeira, ela não tem religião a partir do momento em que você segue com ela sem se converter para ela. Porque a capoeira veio dos escravizados e eu vou obrigar ao capoeira ser do candomblé. Não, aí eu estaria tendo preconceito com as outras religiões. Então aí seria um preconceito meu. Quem criou a capoeira foi as mesmas pessoas que trouxeram o candomblé, como eu citei. Mas a capoeira não tem religião. Agora, quando o cara cria uma capoeira, como o Roger falou, a capoeira evangélica, aí ele já está sendo preconceituoso com outras religiões, que ele está colocando a capoeira. Todo capoeirista tem que ser evangélico, daquele grupo. O meu não. No meu, eu trago realmente a liberdade do ir e vir do cidadão. O meu capoeirista não é obrigado a ser de religião alguma. Ele vai para aquele qual ele quiser. Se ele quiser ser católico, vai ser. Se ele quiser ser protestante, ele vai ser. Se ele quiser ser espírita, ele vai ser. Se ele não quiser crer em nada, ele não vai crer. Eu só quero que ele respeite as pessoas. É isso. Eu acredito na capoeira dessa forma. Como o Roger falou, já está sendo um preconceito. Eu não acredito ser um preconceito. Preconceito é se eu estivesse estabelecendo lá na minha academia que todos teriam que ser da religião do candomblé, ou dos protestantes, ou seja, do catolicismo. E não, porque assim, eu quero muito, poder ser da religião que eu achar que devo ser, do conhecimento que eu tenho. Então a capoeira, eu continuo dizendo, não tem religião. O capoeirista escolhe a religião que ele quer ser. E até que alguém consiga me convencer, eu vou trabalhar dessa forma. Quer dizer que porque o cara treina capoeira comigo e ele é espírita, eu vou tirar ele da capoeira? Não tiro. Ele vai ser capoeira de novo. Lá dentro ele é meu irmão. Na rua, até o dia que ele me respeita, é meu irmão. E a capoeira é isso aí. Quem conhece a capoeira sabe que a capoeira iniciou em busca de libertação. Então ninguém pode impor religião ou nada para o capoeirista. O capoeirista, ele é livre. A capoeira é livre. Boa noite. Voltando a algumas falas, vou falar sobre o que o mestre Macarrão colocou sobre a autoestima. Eu acredito assim que você não nasce negro, mas você se torna negro. Porque quando você assume essa causa e essa luta, você sente na sua pele o peso de 500 anos de preconceito, de racismo, de intolerância. E a partir do momento que eu me assumi como negra, eu senti isso de uma forma avassaladora. O que falta são pessoas que representem isso. Na minha infância eu não tive uma boneca negra, eu não tive uma imagem negra na televisão, na música, por exemplo, eu não tive ninguém que me representasse, ninguém que eu me sentisse representada. Eu tinha como boneca Barbie, loira, branca, magra. Isso, com o tempo, fez com que eu me sentisse a errada. Eu me sentisse o ponto que estava fora da linha. E muitas crianças se sentem assim. Eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha cor, eu não gostava dos meus laços. Só que é um processo de desconstrução. Como já foi e falo, a gente tem esse próprio preconceito em se colocar como negra, em se dizer eu sou negra, se assumir como negra e assumir essa luta e viver. Em relação a isso, eu amo meu cabelo cacheado, eu amo a minha cor. E a partir do momento que eu comecei a conhecer a minha cultura, a minha história, não os nomes que são ditos hoje, como Zumbi, como Mandela, mas nome de pessoas que não são lembradas, que nunca foram lembradas, mas que sofreram o preconceito, a intolerância, que morreram por conta da própria cor. Eu assumo hoje essa luta por eles. E eu sigo nessa desconstrução de me assumir negra, de me amar negra e de procurar a cada momento
ser menos racista comigo mesmo e com todos os outros tipos de preconceito. Eu acredito assim que a partir do momento em que você toma consciência do que você é, todos nós somos preconceituosos, tanto na questão social, quanto na questão racial, quanto na questão religiosa. Quando assumimos isso, temos a noção de nos policiarmos para não errar, não usar termos e ideias e falar coisas que vá agredir o outro. E eu acho que quando eu assumi isso, eu me coloquei, parei para pensar, para refletir, e me coloquei nesse lugar, eu estou conseguindo elevar o meu pensamento e diminuindo a minha ignorância, me assumindo e seguindo. E é isso, eu acho que acredito assim, todos nós devemos nos policiar para não errar em todos os pontos. Ter noção do que a gente fala vai refletir na vida do outro, seja tanto na questão religiosa, social, racial, mas é isso. Acreditarmos no nosso potencial, nos assumirmos e sair, se libertar. Boa noite a todos, eu sou a professora Fernanda, trabalho em 3 escolas aqui em Remanso, não sou daqui, a minha família é de Centro-Sé, e quem conhece a minha família lá em Centro-Sé sabe que é uma família tradicional, grande, onde as pessoas se autodeclaram brancas. Minha família é a família São Pedro, eu acho que tem gente aqui que já ouviu falar nessa família, e as pessoas são brancas, loiras, tem ela aqui que pode comprovar. Aí o pessoal até fala os galegos do São Pedro, porque são brancos, de olhos claros realmente. E eu me declaro branca pela cor da pele e sei que nós, eu sempre falo que não tem como nós nos declararmos brancos, porque nós sabemos da miscigenação que é o povo brasileiro, em especial o nordestino. E tive a oportunidade de conviver com minhas 2 bisavós, brancas, dos olhos claros, onde escutei várias vezes, inúmeras vezes, que branco e preto, se não faz merda na entrada, faz na saída, que preto é isso, que preto é aquilo. Cresci ouvindo isso sim. Não adianta negar, dizer que não existe o preconceito, o racismo que existe. Porque eu convivi até os meus 17 anos na casa da minha bisavó, e quando ela pegava na mão de um negro, ela ia lavar. E minha avó são 12 irmãos, só 4 não casaram com primos. E por que o pessoal lá casa com primos? É até hoje. Porque julga-se que as pessoas de outras famílias não prestavam. E na minha família existem muitos casos, até hoje, que quando alguém casa com outra pessoa, sendo negra, nós temos uma parte da família que hoje já mora em uma comunidade quilombola, que é chamada Laje dos Negros, no interior de Campo Formoso, onde nossos primos que moram lá casaram com pessoas negras. E a gente escuta ainda falar assim, o filho de fulano é bonito, é preto, mas é bonito. Então isso ainda existe. Eu, graças a Deus, não é porque eu estou aqui no meio de pessoas que se autodeclaram negras, que digo que não sou preconceituosa, não sou. Graças a Deus, cresci ouvindo essas frases, cresci vendo atitudes, mas a minha avó já não é assim, meu avô não é, meus pais então nem se falam. Nunca vi meus pais julgarem alguém pela cor da pele. E graças a Deus meus filhos também não enxergam ninguém pela cor da sua pele. Hoje o Matheus a gente não entendeu, porque o Matheus entrou, nós estávamos no computador e ele entrou e perguntou, Ramon, você é preto ou você é moreno? E aí o Ramon falou, eu sou negro. Aí o Matheus saiu correndo, eu não entendi ainda, depois vou perguntar para ele, porque a curiosidade, eu não sei se ele estava descrevendo alguém, falou, o Ramon tá lá com a minha mãe, foi descrever, e aí ele teve que vir perguntar ao Ramon a cor da pele do Ramon para explicar para a pessoa, eu acho que foi isso. Mas o Ramon falou, eu sou negro, e o Matheus voltou para falar para quem ele... Quando eu chegar em casa ainda vou querer saber essa história direito. Mas meus filhos, não é porque eu estou aqui, quem convive na minha casa, estão aqui 3 alunos meus, tem outros jovens que convivem na minha casa, nunca destratei ninguém por causa da sua cor de pele ou classe social, assim. Eu acho que é porque realmente a minha avó conta que a mãe dela dizia assim, quando eles queriam ir em alguma festa, que eles nem chamam as festas, mas fala no samba, e a mãe dela falava assim, você quer ir pra lá pra quê? Pra se misturar com aqueles pretos? Aí a minha avó, eu vou contar aqui um relato, falar a irmã da minha avó, quem conhece Campo Formoso conhece Josefa Borges. Na adolescência dela, ela se apaixonou por um negro. Só que ela já falou que não assumiu o relacionamento e o amor porque ela achava que ela estava errada.
e ela foi se casar com outra pessoa. Minha tia ficou mais de 30 anos casada com a outra pessoa. O negro foi embora para São Paulo, ficou viúvo e minha tia separou. Quando ele soube que minha tia tinha separado, ele voltou para Campo Formoso e eles hoje casaram. Ela casou aos 65 anos. Minha tia é da minha cor, o pessoal é brancona, ela é branca, ele negro. E ela veio casar com o grande amor da vida dela aos 65 anos. E ela fala que ela passou mais de 30 anos casada com alguém que ela nunca amou. E os irmãos dela, ela fez o casamento no civil. Os irmãos, inclusive minha avó, que hoje já tem 78 anos, se emocionou. E todo mundo apoiou, os filhos apoiaram. E minha avó fala, tanta besteira, pra quê? Se quando morrer vai todo mundo pro mesmo lugar. Boa noite. Eu queria recitar uma poesia aqui, será que eu posso? Desde que começou... Eu vou pra frente que é pra me expressar melhor. Desde que começou os projetos da escola, eu venho me apresentando em vários lugares com a poesia, que é a forma que eu uso para tocar no coração das pessoas e ver se há alguma mudança. A poesia que eu vou recitar hoje não é minha, é de um cara chamado Felipe Marinho. E eu não quero que soe como ameaça, na brincadeira com as palavras que está a graça. Então eu não vou atacar nenhum grupo, eu não vou falar da Igreja Católica aqui, mas vocês sabem que eu sou católica e eu não vejo isso hoje na igreja que nós temos aqui. Então isso é mais para as pessoas que fazem isso hoje ainda, que não era para fazer, percebam. E eu que acompanho o trabalho dos jovens da igreja, eu acho um trabalho lindo o que vocês fazem aqui na paróquia e é muito bem, continuem assim. Então vamos lá, né? Eu vou contar uma história de uma ditadura do branco cruel. O branco é igual? Só se for no papel. 4 séculos de escravatura não vão sumir na assinatura da princesa Isabel. Foram 500 anos de ônus dos que causaram danos por julgarem-se donos. Olha em volta, ainda existem tronos. Quem são os empregados e os patronos? Os colonizados e os colonos. Hoje vocês batem panela. Ontem um açoite bateu no meu rosto. Foram 400 quilos de cocaína no helicóptero do Perrela, mas a PM só mata o preto recrutado no morro. Eu não aceito mais chibatadas nas costas, muito menos tapa na cara. Eu entendo o porquê das cotas, você não entende seu lugar de fala. Foram anos de mordaças, enquanto quem nunca sentiu na pele, o discurso sempre foi lindo. Mas nunca vi ninguém achar bonito as nossas balas alojadas. O peso das falhas da Lei Áurea, todos os minutos que compõem 500 anos, e a PM também assina embaixo. Só existiria racismo reverso quando você for morto por ser branco. Eu sou morto por ser feio, pelo meu cabelo não ser liso, pela suposta cara de bandido. Eu, aquele neguinho que você esconde a bolsa quando me vê do outro lado da rua, aquele neguinho que passou a vida inteira em branco, só não foi esquecido pelo cacetete e pela viatura. Vocês que trouxeram doenças para nossa América, mataram antigas civilizações, trouxeram consigo a antiga bancada evangélica, entendam. Preto também tem história. O Egito não é branco, Rafael Braga não é culpado. Vocês tiraram João Vitor de preto, pobre, sujo, mas vocês que lava jato? Vocês que desfilam e dançam o nosso samba, o nosso funk, o nosso jazz e muitos dos nossos costumes e culturas ser parte do candomblé, enquanto muitos de vocês já mataram dizendo amém, muitos dos nossos já foram salvos dizendo axé. Porque por mais que a pele seja escura, o coração é maracatu. Porque teu claro depositou mais uma vez no tronco e sua própria fé numa cruz. E não é novidade que mais um preto foi açoitado, no poste foi amarrado. Esse, novamente, não tinha olhos azuis. Mas disseram, bandido bom é bandido morto. Mas não viram que esse bandido era Jesus. E ninguém sua carne, eu vi vários Jesus Cristos apoiando no corpo do zumbi dos palmares. Enquanto vocês diziam que odiavam cultos africanos, a macumba pela galinha morta. Mas na janta, come bife, usa jaqueta de couro e é de frango a sua torta. Então não importa, seja na senzala ou lavando o banheiro, no tronco ou quando na carteira de trabalho se registra. Pretos, vocês são lidos como são. Não importa a forma do sistema que te domina, seja com cabelo crespo ou quando ele você alisa. Empoderar-se é amar-se dentro do próximo. E que fique bem avisado que a coisa tá tão preta, a coisa tá tão preta, a coisa tá tão preta, mas tão preta, que mais nada vai passar em branco.
Era um encontro de igrejas, e quando chegou lá na igreja evangélica Terceira Tabaque, e lá eu fiz uma música, né, voltada para falar de Jesus, um agradecimento. Obrigado, meu Deus, que me ensinou. Obrigado, Jesus, que me salvou. Esse é o refrão da música. E eu quero falar assim, a música da capoeira, ela é tão forte que ela se adapta onde ela chega. Se eu chegar lá na praça e estiver sendo o samba homenageado, eu vou cantar homenageando o samba na capoeira. Só para você ver o tanto que a capoeira é forte, a dimensão da capoeira. Hoje a gente está aqui falando sobre o Dia da Consciência Negra, é um dia de conscientização. Então eu começo a cantar. Quando eu venho de Luanda, não venho só. Quando o negro veio de Luanda, ele não vinha só. Ele trazia a fé dele no orixá dele, né? Ele trazia a fé dele em Deus Todo-Poderoso. Então eu canto na capoeira a necessidade que estamos vivendo. Se eu for para uma escola, eu vou cantar música educativa. Se eu for para a igreja, eu vou cantar a música da igreja. E a capoeira é livre. A capoeira é livre. Boa noite. Como a Yolanda falou, a questão de cores do meu cabelo é uma forma de me expressar, de se libertar. É uma forma de expressão. Meu cabelo aceitar da minha forma. A capoeira também, uma forma de expressão que eu tenho. E todas as culturas que eu venho apoiando aqui dentro de Remanso, tudo que vier, eu estou participando, eu gosto muito disso. Uma forma de expressar e que o preconceito vá para bem longe e as pessoas abram mais a mente, né, em questão disso. Muitos falam, Lorena, seu cabelo rosa, azul. Então, essa é a resposta, uma forma de expressar tanto da capoeira como o meu cabelo. Falando sobre a violência contra a mulher, o nosso município tem dados muito altos realmente. E Herbert citou a questão do feminicídio. O feminicídio é uma qualificação do crime, do assassinato que é cometido contra a mulher, que é uma lei de 2015, que torna o crime contra a mulher um crime hediondo. Claro que nem todo assassinato de mulher é feminicídio, porque o feminicídio ele está ligado diretamente à condição da mulher, né, que está relacionado à morte simplesmente pelo fato de ser mulher. E aí nós temos o feminicídio muito ligado à violência doméstica, que é cometida contra a mulher. No nosso município nós já temos vários casos de feminicídios, que são esses homicídios, esses assassinatos de mulher. E nós, lá do CREAS, nós atendemos mulheres vítimas de violência. A nossa maior dificuldade de lidar com essa mulher é realmente a questão da punição desse agressor. A mulher, ela já nasce carregada de preconceito pelo fato de ser mulher. Aí você imagina a mulher, nasce mulher, negra e pobre. O CREAS, junto com a Secretaria de Assistência Social, realizará agora no dia 24, na Câmara de Vereadores, a partir das 8h30 da manhã, um encontro que vai tratar sobre a humanização dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência. E essa discussão ela é pertinente porque uma mulher que sofre violência, ela fica fragilizada. E a forma como ela é acolhida e recebida nos serviços de proteção e de atendimento pela condição de violência determina toda a sua luta para vencer e para sair dessa situação de violência. Porque a mulher que vai buscar um serviço pelo fato de ter sofrido algum tipo de violência e ela não é bem recebida e ela não é acolhida, ela vai desacreditar de que aquela violência vai parar, de que aquele agressor ele vai ser punido, de que ela vai vencer aquela situação. E aí eu falo que a violência física, né, que é aquela que deixa as marcas, né, é muito mais fácil de você falar, de você resolver, porque você está vendo ali, você consegue provar. E aí esquece que a violência psicológica, ela causa danos, às vezes muito pior do que a violência física.
Nós atendemos mulheres que foram vítimas de violência física e mulheres que são vítimas de violência psicológica também. E nós percebemos o nível de depressão que causa a violência psicológica. A depressão ela está muito mais ligada a uma violência psicológica do que uma violência física. Recente eu estive participando de um encontro em Salvador sobre políticas públicas para mulheres. E na verdade a gente tem que saber que somos nós por nós mesmos. O movimento do feminismo, como alguns conhecem, já ouviram falar, que luta pelo o direito da mulher, o direito de igualdade de gênero, em que alguns dizem que as mulheres querem ser homens, querem ocupar o lugar dos homens. Não é isso. A mulher quer ocupar um lugar que é dela por direito. É apenas uma questão de igualdade de gênero, porque nós temos esse direito. É nosso. Está ali juntinho com a violência contra a pessoa idosa, né, que a gente também recebe bastante, mas a violência doméstica ela é constante. Isso gente, aquelas pessoas e aqueles casos que chegam até o serviço. Porque a gente sabe que muitas pessoas não denunciam, muitas pessoas não buscam serviços de ajuda, de atendimento, por vergonha realmente da situação. Às vezes a mulher ela sente, ela está tão acostumada a sofrer a violência que ela acaba se sentindo responsável e culpada pelo fato. Ela acha que ela está sofrendo a violência porque ela mereceu e ela não busca o serviço. Então eu quero dizer que o CREAS é uma instituição que está de portas abertas a receber. A gente trabalha em parceria com outras instituições e outros órgãos no sentido de ajudar, né, colaborar para que essa mulher consiga romper com esse ciclo de violência. Tá? Muito obrigada. A gente tem muito disso, como as meninas que fazem, vou tirar pela minha arte, né? Fazem capoeira, a gente uma parte a gente sofre um preconceito por ser mulher. Quando eu comecei, na minha turma, o mestre, ele está de prova, que só tinha homens na minha turma, quando eu comecei capoeira. E tinha aquele preconceito de dizer, o que você vai fazer ali? Só tem homem. A capoeira não é para todos? O mestre sempre me falou isso, a capoeira é para todos. E a partir do momento que ele me falou isso, eu falei, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu tenho vontade, eu vou fazer. E eu comecei a fazer. Foi daí que as meninas que tinham vergonha, porque só tinha homens, começaram a fazer a capoeira. Aí a gente começou a abrir dentro do projeto, que era o projeto Pro Jovem, que quando eu comecei a capoeira, com o mestre Macarrão, abriu portas para as meninas tirarem aquilo da cabeça, tirarem aquele preconceito de dizer, não só o homem dizer, mas ela se dizer, é só de homem que eu vou fazer lá. A partir disso, eu fui fazendo capoeira, saí do projeto, fui para a academia junto com o mestre. Eu sofro preconceito desde quando eu comecei, por parte de pessoas que não têm a mente aberta, e sempre quando vê a gente passando de abadá, faz piada, a gente recebe muitos tipos de piada, e a gente sempre fica triste por ouvir certas coisas, mas sempre eu chego pro mestre, peço bastante conselhos a ele, ele sempre me fala que pra gente estar onde está hoje, a gente percorre muitos caminhos, e de vários deles é estreito, e vários deles tem muitas pessoas que vai tentar te derrubar, mas Deus sempre está lá, na tua mão. Tem vários dias que nem o mestre, o professor Sastário, o escritor Beju e outros da academia, sempre dão essa força pra gente. O meu viver da capoeira, hoje, e levo pra minha vida e levo para as meninas que praticam judo comigo, é que não desista, porque outro chega e fala, é coisa de negro, é coisa de preto. Não, a gente vive num país que não é só do negro. A gente vive num país que é uma mixigenação de raças tão grande que não tem o branco só, não só tem o negro, ele tem várias raças misturadas. Por que eu vou ter preconceito do amigo do lado porque ele tem o cabelo mais enrolado do que o meu? Ele vai ter o cabelo liso? Não. A gente tem que abrir a nossa mente e mostrar para o mundo que todo tipo de religião, grupos que está dentro da sociedade, que está mostrando um serviço, que está tirando o jovem
da rua, está mostrando o jovem o caminho certo, que ele tem que estudar, trabalhar. Eu acho que isso tem que ser aplaudido pela sociedade. Isso tem que ser mostrado pela sociedade, não discriminado. Então, gente, obrigado pela oportunidade. O ser humano, ele sempre vai ligar a roupa. Se a gente for tirar essa roupa aqui, a gente só vai sobrar o Ti. E o Ti, ele pode ir pro Ayvena ou pro Nizam. E depois pode reencarnar novamente pro nosso plano. Essa história é uma história budista. E o budismo, ele vem crescendo muito no Brasil nos últimos tempos. O pai de Santo Ari disse uma coisa interessante sobre terreiros serem vandalizados, né? Sim, o budismo está crescendo no Brasil. Há quanto tempo o candomblé está no Brasil? Por que será que uma religião que está vindo da Ásia está sendo bem mais aceita do que uma religião que está aqui há quanto tempo? 400 anos. Eu vou deixar esse questionamento para vocês. Agora eu vou falar aqui sobre cultura. Na semana passada lançaram um filme, Thor Ragnarok. Para quem não sabe, Thor é um deus nórdico, loiro, alto, controla o trovão. Eu não vi nenhum evangélico católico dizendo que aquilo era blasfêmia, como que iam cultuar um deus pagão. Não vi nenhum. Se algum jovem aí fizer arte cênica e for fazer a história de Xangô, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai ter baixo-assinado dizendo que isso não é para ser feito. Um mês atrás fizeram outro filme, Mulher Maravilha, a Princesa Diana, de Temícera. Outro mito grego, novamente, deuses pagãos, novamente. Aliás, eu vi sim, sendo reclamado sobre a atriz que depilou o sovaco. Olha só que absurdo, mas eu não vi nada dizendo sobre deuses pagãos. Era só sobre isso. Reflita sobre isso. Por que será que uma religião que está aqui há 400 anos está sendo mais aceita do que o budismo, que chegou agora há pouco? E fato, muitas coisas do budismo eu sigo, não tenho medo de dizer não. Eu sigo muitas práticas religiosas, eu estou buscando algumas coisas, mas não mesmo para mim virar monge. Gostei muito. A capoeira eu não falo bem porque onde eu morava eu não conhecia. Eu vim conhecer a capoeira no modo mestre Macarrão. Porque chegava em casa, brincava, quando ele não ia, a turma dele ia. E quero agradecer a todos que eu gostei muito da festa de vocês, aceitar a nossa presença no meio de vocês. Fui convidada, Padre Benedito, Mestre Macarrão, a Rádia e muitos. Estou muito feliz. Gostei muito. Então é os cânticos mesmo do nosso ritual e que também tá por aí, né, nas festas, nos carnavais. Ogunhê, Patacori, Ogum. Goiaí, aí, Goiaí, aí, Goiaí, Roximo, Kumbota, Lame, Fogungi. Kumbota, Lame, Fogungi. Roximo, Kumbota, Lame, Fogungi. Roximo, Kumbota, Lame, Fogungi. Oximbo, Kumota, Lame, Fogungi. Oximbo, Kumota, Lame, Fogungi. Oh, encoste, encoste, oh, encoste, oxe, violê.
toco de dendê, sabiá, toco de dendê, sabiá, toco de dendê.